Olá, amigos! É com muita alegria que nos encontramos novamente aqui nas redes do CELD, com votos que todos estejam bem. E começando novamente essa jornada destas reflexões tão ricas, principalmente para mim, neste momento de estarmos juntos aqui conectados nas redes do CELD, nessa série Espiritualidade Nobre de André Luiz, produzida pela área de comunicação social espírita do Centro Espírita Leon Denis, aqui de Porto Alegre. Lembrando que este programa pode ser acompanhado, além das redes do CELD, pela web rádio Amigo Espírita, aqui do Rio Grande do Sul, a TV7 do Complexo de Ensino e de Trabalho de Emmanuel de Campina Grande, a web rádio Portal da Luz de Dourados e os programas anteriores a este pela Fergs Rádio. E lembrando os nossos amigos que Os Mensageiros está disponível também no Spotify. Aprofunde-se nos ensinamentos e reflexões que esta obra marcante nos proporciona. Clique, ouça e compartilhe. A Claudinha vai fazer a gentileza de colocar nos comentários o link do Spotify. Eu, Jefferson Trevisan, com a grata alegria de ter companhia neste momento, nesta noite, Vinícius Lousada. Boa noite, amigo. Boa noite, Jefferson. Boa noite, Cláudia, que está nos bastidores do nosso programa. Boa noite, meus amigos que nos acompanham pelas redes sociais do nosso Centro Espírita Leon Denis. Como é a primeira vez que eu me dirijo esse ano a todos, desejo um feliz 2026, de muitas e nobres realizações espirituais à frente, e que possamos, na noite de hoje, colher reflexões bem pertinentes sobre esse capítulo 36, Mãe e Filhos. Mãe e filhos. E estendendo o convite, amigo, para que todos os nossos amigos que já estão conectados conosco nesses respectivos lares e dos lugares onde se encontram, para que se apropriem do chat, imaginando-nos numa grande roda de conversa, para que ali expressem as suas contribuições, suas colocações, perguntas, citações de outras obras que complementam os assuntos que virão e tornando este programa ainda mais rico e fazendo-o rico simplesmente por contribuírem também. Um programa do capítulo 36, como já disseste, mãe e filhos, e para juntos conectarmos os nossos pensamentos, mas antes de começarmos com a leitura do poema do livro da Beth, vou estender, como de costume, um grande boa noite, desejando as melhores vibrações para esse ano que se inicia, para a Fran, que está conectada conosco, a Maria Cleci Becker Barcelos, de Tupanciretã, do Rio Grande do Sul, ao Paulo Roberto Silva, de Gravataí, a Ada Belo, nossa amiga trabalhadora do CELD, a Vânia de Souza Castro, que também estuda conosco no CELD, ao Cleiton Machado, acompanhado de Tiane, de São Clemente, de Rio Grande, a Magna Blattner, a Margarete Gamarra, a Liane Goulart, olha, a Larissa Camacho Carvalho, e a um nickname que não consigo decifrar, por favor, coloque teu nome por completo, e a Marie Conrad, que chegou agora. Amigo, mãe e filhos, para juntos conectarmos os nossos pensamentos e entendermos o tom deste capítulo, peço licença para uma leitura, porque a declamação está muito aquém da minha capacidade, deste poema encontrado no livro Poesias e Crônicas, dos Mensageiros 2, de Maria Elizabeth Barbieri, a Beth do CELD, como ela mesma disse uma vez. Mãe e filhos. Eis o lar de Isabel, palco de renascimentos. A pobreza em rude drama vai cumprindo urdimentos. Marieta, tão pequenina, trazia a indagação sobre a razão de viverem com parca alimentação. Frugalidade é lição para quem a falta sente, é convite à caridade a quem tem o suficiente. Exercício exigente é manter a gratidão
confiar que Deus provê cada dia o nosso pão. Tesouros em escassez, o amor e a união, a Isabel e as 4 filhas mantinham com devoção. Atentas rebeldias, do filho a mãe assegura, pobreza é sagrada chance, de elevação segura. A fortuna manifesta grande tarefa a cumprir, porém a missão dos pobres é ter fé e bem servir. Na riqueza não há o discernir, da afeição a mesquinhez, e se a veste da confiança esconde a desfaçatez. Palavras de Talquilate, estribadas no exemplo, Isabel pontificava, fazendo do lar um templo. Por onde andarmos no mundo, receberemos convites das mentiras venenosas e do Cristo bons alvitres. Nas cenas do lar terreno, as deixas dos diretores são divinos compromissos, sejam pais, mães ou tutores. A firmeza de Isabel é sublime inspiração a quem no mundo anda a braços com a faina da educação. E aí, amigo, a gente encontra, através do poema, um resuminho rápido do que a gente tem deste capítulo que traz essa relação de mãe, filhos, com as filhas, com o filho, com essa educação, esse papel materno de educar, e aí a gente prossegue com o nosso roteiro, onde eu te pergunto qual o contexto da narrativa do capítulo e quais seriam as ideias principais dele, que dele emergem. Buenas, a gente tem aqui nesse capítulo reflexões que nós precisamos levar em conta, né? Sobretudo para que nós possamos pensar a nossa vida sob um prisma diferenciado. Porque é um capítulo que nos fala da convivência familiar, da simplicidade da vida material ou da experiência provacional da pobreza, que aparece nesse capítulo. A questão da escolha de valores, né? Que valores que orientam o nosso viver, se é espiritualidade, se são os enfoques da materialidade, tem muita coisa aqui. E também a gente encontra, não é, Jefferson, uma postura educativa de uma mãe, naturalmente, em um determinado contexto. Ou seja, situado no tempo, no espaço, mas não deixa de ser pertinente para que nós possamos pensar. Ela adapta a forma de educar cada filho. Eu diria, usando uma expressão do nosso tempo, ela customiza o processo educativo a cada filho, e isso André Luiz nos permite observar com seu olhar atento de etnógrafo do mundo invisível. Então nós temos, meus amigos, oportunidade aqui de boas reflexões. Aconteceu alguma questão com o nosso link do YouTube, né, amigo? E a gente está pedindo para que o pessoal acompanhe pelo Facebook ou por este novo link que a Claudinha está postando nos comentários aqui dessa transmissão agora. É provável que a gente tenha sofrido um ataque virtual, né? A Cláudia alertou quanto ali algumas mensagens que foram excluídas e os comentaristas foram banidos. E a gente pede aos amigos que mantenham a calma, a paciência, porque a ideia espírita, por aquilo que ela apresenta às criaturas, acaba incomodando aquelas almas que são adeptas ao retrocesso moral da humanidade. Então a gente tem que ter tranquilidade e seguir o baile, né, Jefferson? Sim.
A gente vai trabalhando com todos os tropeços, mas prosseguindo na jornada. E é engraçado, né? A gente pode olhar para esses programas todos como até o nosso prosseguir na vida. Às vezes a conexão cai, às vezes rola um ataque, às vezes a gente não quer se conectar e acaba de tirar o nome da escala, enfim, amigos, sem devaneio os outros, É isso mas mesmo. Esperando todo mundo chegar também com esses links novos, né? E quem chegou, dá uma boa noite ali de novo, para a gente saber, e sintam-se todos abraçados. E falando desses desafios que Isabel encontrava outrora, que a gente vê muitos lares encontrando agora, como podemos compreender a ambiência espiritual que os acontecimentos do capítulo se desdobram? Pode repetir, meu amigo, por favor? Claro. A gente segue no roteiro com a pergunta número 2, que eu te pergunto: como podemos compreender a ambiência espiritual em que os acontecimentos do capítulo se desdobram? Então, os amigos que acompanham o programa, desculpem, vou lembrar que na semana passada a Helena e a Beth conversaram sobre o capítulo 35, intitulado Culto Doméstico. E no anterior havíamos trabalhado, se não me falha a memória, eu e a Larissa, em que nós falávamos sobre a oficina de nosso lar. Então, nós estamos no ambiente de um lar modesto, simples, mas de uma família devotada ao cultivo da espiritualidade, desde a presença já no plano espiritual do seu, digamos assim, do pai daquelas crianças, esposo de Isabel Isidoro, que já desenvolvia, quando encarnado, a atividade religiosa em espaço contíguo ao ambiente doméstico no seu lar. Tudo indica que se tratava de um grupo espírita familiar. E nesse momento, no capítulo de hoje, né, esse grupo espírita familiar, ao olhar dos espíritos amigos, é uma oficina da colônia espiritual. Tamanha a dedicação desses dois companheiros, esse casal, Isabel e Isidoro, né, que são oriundos dessa colônia espiritual, segundo a narrativa de André Luiz, eles galgaram pelo compromisso de elevação espiritual, de serviço ao próximo, a condição no ambiente doméstico de ser um espaço na dimensão espiritual, digamos assim, de atividade contínua, como se fosse uma unidade de extensão, utilizando uma expressão do ambiente acadêmico, aquele local doméstico. E naquela ambiência estão os espíritos amigos participando da reunião do Evangelho, inspirando os membros da família a reflexões iluminadas, conscientes. Então, se trata de uma ambiência de equilíbrio, de pacificação e de conexão com o mundo espiritual. Queria aproveitar, Jefferson, e lembrar algo que a Beth trouxe na semana passada, e que é importante nós não perdermos de vista. Se nós estudamos com o Espiritismo que nós somos seres interexistenciais, nós aprendemos que estamos em conexão com os espíritos no cotidiano da vida da gente, em todas as circunstâncias. E é natural, se nas circunstâncias atrapalhadas nós contamos com a presença de espíritos, às vezes na sintonia dos nossos atrapalhamentos, às vezes a presença socorrista de nossos benfeitores, para que nós não nos equivoquemos mais, é natural que no momento de prece, leitura, meditação edificante em família, que esses benfeitores encontrem oportunidade, inclusive, de se fazer mais presente, de tornar mais sensível a sua presença naquele ambiente, inspirando, apoiando
e lembrando pela presença da gravidade, da seriedade de um encontro como esse. O que desdobra para a gente uma reflexão muito interessante. Nós precisamos pensar sobre esse momento de espiritualidade no nosso ambiente doméstico. Será o ideal que pudéssemos, uma vez por semana, abrir uma página do Evangelho segundo o Espiritismo, ler, meditar, buscar essa conexão com as ideias mais nobres, porque quando nós lemos, eu gosto de lembrar Ivone do Amaral Pereira, não é, meu amigo? Naquele livro de entrevistas, Caminhos da Serenidade, da Mediunidade Serena, ela vai dizer que a leitura das grandes almas, os textos dos espíritos elevados, nos conecta com eles. Né? É uma chave de conexão, de sintonia, claro que no limite que nós temos. E isso é muito importante na situação que nós vivemos, num planeta de provas e expiação, com bastante estadistas que adoram uma guerra, cada um quer fazer uma guerra para chamar de sua, com pessoas se deixando levar por ondas de violência, naturalizando o mal, ou como diria a filósofa Hannah Arendt, a banalização do mal, e nós temos que criar recursos espirituais de fortalecimento, de equilíbrio e ousaria dizer, de bloqueio dessas forças negativas através da vibração amorosa do bem e da paz, que o Evangelho no Lar pode nos permitir realizar. Falando ali e trazendo um pouco da história do capítulo, eu fico imaginando o desafio de uma mãe que tinha o alimento para oferecer às crianças e por falta de quem ajudava a prover a alimentação, passa então a ter apenas uma refeição por dia. E que desafio esse tão grande, né, amigo? Quando vem à mesa durante a refeição, única refeição do dia, o porquê que só se fazia uma e não mais duas, como todos os outros faziam, almoço e jantar, enfim. E uma mãe muito fortalecida no Evangelho, como tu trouxe, ela coloca, inclusive, ela mesma fala que ela nos traz que o Evangelho dá equilíbrio ao coração. E essa mãe, ela não só educa essas almas, como traz histórias da filhinha dizer que vê o pai que havia desencarnado, junto com a vizinha Cora, que trouxe o bolo e ele ajudava a segurar esse bolo. E a mãe comenta que também teve a mesma percepção. E quantos desafios nos chega que a gente está acostumado a ter uma certa facilidade para alguma questão e nos é tirado. E quanto somos convidados à resiliência, a olhar para todas essas perspectivas que envolvem esses desafios e se perguntar o que isso quer me ensinar, ou o que eu tenho que aprender com isso, o que oportunidades eu não estou conseguindo enxergar devido à minha visão ainda tão arraigada aos materialismos do ter e querer, que não consigo perceber o que isso vai me oportunizar. Eu fico pensando nesses desafios de uma mãe quando é convidada a oferecer menos do que ela gostaria e o quanto, por vezes, a gente tem que lidar com essa frustração também. E sendo protagonistas do nosso destino, o quanto a gente consegue, inspirados em Ismalha, abraçar todas essas nossas questões e angústias que porventura nos chega nesses momentos desafiadores que nos encontramos. E como trazer o evangelho para este momento. Eu acho que são desafios inúmeros que nos cabem. É uma história linda de uma mãe resignada, de uma mãe cheia de fé, cheia de esperança, que nos ensina muito a como se portar perante os nossos desafios. E aí, amigo, há um evidente convite para essa aliança da simplicidade
e espiritualidade presente nesse diálogo, todos, mas tem um diálogo em específico. Quando o filho, que se senta um pouco mais distante na mesa, começa a trazer indagações para a mãe. Como entender essas indagações que se destoavam das meninas à luz do pensamento espírita? Eu diria que quando nós começamos a entrar nesse ambiente, lá no capítulo 34, eu já fiquei mexido, porque há um contraste. Vamos lembrar que é uma mãe que é viúva, o livro foi psicografado durante, né, nós temos um período, pelo menos, que era da Segunda Guerra Mundial, ele é publicado antes da Segunda Guerra acabar. O André Luiz, é bom lembrar, não escreve romances, escreve narrativas vivas, que ele altera algumas características para evitar a identificação das personagens. São relatos reais, com o colorido que protege as fontes, vamos dizer assim, como diriam os jornalistas. Então, é uma mãe vivendo uma condição material de parcos recursos, de pouca condição financeira, mas a gente não está vendo assim, senão alguém que chega a um nível de precariedade da vida material que podia servir uma refeição diária. E já choca a gente, né? Porque a gente fica pensando como são os desafios, mas naquele contexto faz sentido, inclusive, naquele contexto, no período da Segunda Guerra, lembro que meu pai contava, houve, inclusive, uma certa racionalização de determinados itens, né, na vida das famílias. Nas famílias mais simples, né, trabalhadoras, enfim. Então, nós temos esse cenário. Mas o que me chama a atenção no início assim, dessa história, que começa nos capítulos anteriores, é que a gente tem uma presença, em tempos que a gente vive hoje, que são tempos de templos que parecem shopping. É uma tendência do designer, inclusive tu sabes disso melhor que eu. É uma tendência, embora há arquitetos que trabalham, arquitetos eclesiásticos que trabalham com templos mais sóbrios e investem na beleza do lugar e não de exageros, mas a gente vê também templos que mais parecem shopping com pirotecnia e tal, com um espetáculo de luzes, enfim. Todo um recurso que a gente não está aqui julgando, a gente entende que são escolhas estéticas dentro de um horizonte cultural que não é o do espiritismo. E a gente vê a espiritualidade em um lar pobre, uma espiritualidade superior, uma oficina da espiritualidade superior em um lar pobre. É coisa para a gente ficar pensando, né, Jefferson? Porque, às vezes, por um atavismo religioso do passado, a gente possa imaginar que Deus habita os templos dourados. Né? E a gente está vendo ali a exemplificação de que o templo é a vida cotidiana, nas circunstâncias que se apresentam, e que o que nós carregamos no coração é o que garante a conexão com a espiritualidade superior. Então, por aí eu já fiquei assim, e continuo há vários dias assim, vez por outra converso com a Larissa sobre o assunto, olha, tem algo aqui que a gente precisa prestar um pouco mais atenção, porque as condições que nós vivemos são outras. Então alguém poderia dizer, mas é contexto diferente. Claro, um contexto diferente. Mas há um recado aqui, que a simplicidade, e eu não estou aqui romantizando a pobreza, simplicidade favorece. E a gente pode observar isso quanto nós ficamos distraídos
com o excesso de coisas, de informações, de notificações das redes sociais que estamos vinculados, das conquistas materiais. A gente passou há pouco o período de festas. E aí, quantas criaturas lotando os shopping centers, correndo atrás dos melhores presentes, tudo muito digno. Mas o quanto de excesso material se fez presente em uma data que nós deveríamos reverenciar o governador espiritual da Terra, o espírito mais puro que passou pela Terra, quem nos demonstrou o caminho de elevação espiritual pela vivência da lei do amor. E talvez tenhamos até não nos lembrado de fazer uma prece, ainda que seja uma data convencionada pela nossa civilização, mas espiritualidade fica em segundo plano diante dos exageros materiais. E é isso que eu quero lembrar. E que talvez nós devamos aproveitar e pensar nisso. Eu lembro de um movimento que surgiu na Europa alguns anos atrás, simplicidade voluntária, né? E isso tu encontra em outros ambientes também, não só na Europa. Haviam caminhadas da simplicidade voluntária. Há pessoas que adotam na sua vida. Hoje se fala em minimalismo, mas a época que eu me refiro, se eu ouvia falar em simplicidade voluntária, é buscar viver sem exageros, sem excesso de consumo, sem nos aprisionarmos ao ter, quando, como espíritos imortais, nós devemos focar nas realizações do ser. E no final do capítulo, depois dessa conversa com o menino, que é o olhar de um menino, de quem tem uma lógica horizontal, quando a racionalidade da mãe ali presente é vertical, é um movimento de busca superior. E ela chega a dizer em determinado momento que não queria que eles, eu vou usar a expressão dela, que eu marquei aqui, ela diz algo assim, né? Espera aí, só um minutinho. Não desejo que vocês sejam cegos das bênçãos de Cristo. Um dos parágrafos finais. Então, a postura dela de manter a simplicidade e cultivar a espiritualidade e não abrir mão, como aparece no capítulo, do espaço dedicado à reunião do Evangelho para a locação, era uma forma de respeitar a memória do marido, que não era só memória, era a presença, e do compromisso espiritual do casal e da família, de cultivo da espiritualidade. Então, ela coloca em primeiro plano os valores espirituais e educa a família e se coloca numa condição muito difícil de manter uma simplicidade que não implique no abandono daqueles compromissos espirituais. Isso é muito importante para os médiuns espíritas da atualidade. É um recado. Em dias que há pessoas querendo profissionalizar a tarefa espírita, em que há médiuns que se apresentam muito associados àquelas atitudes que não dialogam com a visão do espiritismo, mas de retorno material, político, às vezes um retorno no sentido de direcionar a atenção ao seu trabalho profissional como um ganho indireto, porque as pressões surgem sobre as criaturas e nem todas, como a gente vem estudando ao longo do livro, se mantêm sem se deixar pressionar pelo tilintar das moedas. Mas é muito importante que a gente se dê conta disso nesse exemplo aqui, que não vale a pena abrir mão dos valores do espírito para entregar melhor algo à causa que abraça. Ela vive com simplicidade, é praticamente a viúva, porque ela é uma viúva, é o óbolo da viúva. Ela está entregando o que ela pode
para a causa de iluminação espiritual das consciências. Então, que nós possamos lembrar aquilo que ensina Allan Kardec sobre mediunidade. Mediunidade é coisa santa, deve ser praticada religiosamente. Não pode tornar-se objeto de ganho material, nem de ganho indireto. Nem influência, nem poder, nem dinheiro. Não pode a mediunidade virar profissão. E não deve aquele que se destaque em termos de espiritualidade fazer disso um caminho para a autopromoção ou para elevar seus ganhos materiais. Não é isso que nós aprendemos na ética espírita. Tem vários comentários aí, vou deixar tu trazer os comentários, contribuições dos amigos. A gente tem a Delisane Moraes, que lembra, juntamente contigo, do período de guerra, que sobre a falta de certos alimentos naquela época era grande nas famílias de menos recursos, mais pobres. Meu pai falava que o açúcar era artigo de luxo, e hoje estamos vendo tanto desperdício. Já a Larissa complementa nossas reflexões, trazendo toda a história que já foi dita em outros momentos aqui. É uma casa simples, família humilde, e André nos leva a ver o ambiente espiritual primeiro, na cronologia de sua narrativa, e depois apresenta o cenário de pobreza material e quantos tesouros de fé ali se encontram. Já a Maria Crissi Becker Barcelos coloca que o importante é a simplicidade, a humildade, mantendo o essencial dos ensinamentos cristãos de Deus, as bênçãos de agradecimento nessa família, os valores espirituais sempre edificados. E aí, amigo, a gente tem alguma amiga que deve ser da França que está aqui trazendo boa noite para todos nós. De São Lourenço, Soleni está treinando o francês dela aí. Jesuí alguma coisa. E aí, amigo, com esses comentários que sintonizam com as nossas reflexões, você ia trazer alguma coisa? Eu me lembrei, quando tu lias o comentário da Larissa, sim, de uma situação que o Chico viveu, que, se não me engano, está no livro Lindos Casos de Chico Xavier, do nosso irmão Ramiro Gama. Ocorreu que alguém foi a uma livraria em Pedro Leopoldo e disse ao livreiro que queria conhecer Chico Xavier. E aí o livreiro disse, olha, mas está tudo certo, porque é aquele senhor que está ali. E a pessoa olhou o Chico de cima a baixo e viu aquela simplicidade, todos não é possível que este homem, nessa condição, seja o Chico Xavier, e não acreditava. E houve quem sugerisse a ele, inclusive, criar uma sociedade de apoio mútuo a médiuns, para que os médiuns, como ele, não passassem as privações que ele, como Ivone Pereira, o próprio Divaldo, Raul conta também, e início da sua jornada chegaram a passar. Chico não abria mão, pelo que consta nas suas biografias, não abria mão de continuar vivendo na simplicidade que sempre viveu. Uma lição importante para os médiuns dos dias de hoje. Aliás, esse capítulo é cheio de muitas lições. E aqui, amigo, eu fiz um recorte de uma fala de André. Admirei, então, profundamente aquela bondosa mulher que se dirigia à filha mais velha como amiga, às filhinhas mais novas como mãe e ao filho orgulhoso como instrutora sensata e ponderada. E te pergunto, amigo, que reflexões a forma de educar desta mãe pode nos trazer para o contexto da sociedade contemporânea? Ela traz uma abordagem de educação familiar muito importante e atualíssima. Hoje nós falamos em neurodivergências. Nós não somos todos iguais nas formas de nos manifestarmos,
de aprendermos, nossos tempos são diferentes. Nada novo para quem estuda a reencarnação, se a gente parar para pensar. A gente sabe que os espíritos são multimilenares, cada qual com as suas trajetórias, com as suas experiências. Então não é possível educá-los, nem Deus faz isso. O que Deus faz? Nos coloca em provas e expiações coerentes com as nossas necessidades. Nos dá oportunidades coerentes com os nossos potenciais. Assim deve agir o pai e a mãe. Não adianta a fórmula do fracasso na educação familiar dizer assim: vou educar a todos do mesmo jeito. Mas aí você tem um filho com autismo, já muda tudo. Ou você tem um filho que enfrenta uma depressão, ou um comportamento mais desafiador, ou simplesmente a forma de se expressar, de compreender o mundo é diferente, porque são espíritos oriundos de trajetórias distintas. Essa mulher simples do povo está a fazer isso junto aos seus filhos. Cada qual ela desempenha, sem abrir mão da função da maternidade consciente, de educar para o progresso e a vida futura. É uma mãe consciente das verdades espirituais, ela procura ajustar a relação e os processos de aprendizagem no cotidiano familiar à condição de cada qual. Você vê que com o filho que fica teimando quanto ao aluguel daquele espaço, porque ele já demonstra aí uma certa, não diria uma ganância, mas o anseio de ter, esse menino, ela chega a dizer que se ele seguisse teimando, se ele fugisse daquilo que ela tinha estabelecido como o adequado, ela o puniria. E o punir aqui, ela não disse que ia espancar a criança, ela não disse que ia humilhá-lo, né? Pelo que a gente entende, a punição seria correspondente ao que ela vinha desenvolvendo no processo educativo. Ela limitaria, por certo, as opções dele em alguma coisa, para que ele pudesse pensar a respeito de como ele está agindo. E, claro, a gente está falando de personagens que vivem um determinado contexto. Hoje, nós temos que ter muito cuidado para não confundir educação moral com moralismo, mas também não com liberalismo inconsequente. Nós não podemos abrir mão de determinada firmeza em situações que levam nossos filhos a graves, ou podem levar a graves equívocos, coerente com a sua condição, com a sua idade e capacidade de entendimento. Mas para corrigir não é preciso agredir, ferir ou humilhar. Isso nós aprendemos com Jesus. Se nós trouxermos para a nossa vida diária a pedagogia de Jesus, ou quem sabe visitarmos a página de A Revista Espírita de 1864, em que Allan Kardec escreve um artigo chamado Primeiras Lições de Moral da Infância. Se a Larissa lembrar o mês da revista, eu acho que é outubro, só me confirma, para aqueles que quiserem olhar. E nesse artigo, Kardec deixa claro que você pode educar levando a criatura a raciocinar sobre a sua própria conduta, a perceber as contradições, os resultados das suas escolhas. É claro que, conforme o desenvolvimento da criança, uma linguagem adaptada, e perceber qual será o caminho mais adequado. É possível fazer educação moral sem humilhar, sem ferir, sem perdermos o bom senso. Então, é uma mãe que está voltada, e essa é a reflexão que a gente pode trazer, a uma postura de maternidade consciente e que está educando os filhos sob a luz dos valores que abraçou. Fevereiro, amigo, mês do carnaval. É o mês do artigo da revista. Fevereiro. Fevereiro de 1864, artigo Primeiras Lições de Moral da Infância. É
um pequeno tratado de educação espírita que Kardec escreve. Vale a pena conferir. Irei conferi-lo. E, amigo, continuando essa história que nos envolve e nos traz profundos ensinamentos, como já estamos colhendo desde o início do programa, como entender o zelo dos compromissos espirituais em detrimento aparente em relação aos benefícios materiais na situação problema que é apresentada pela família do capítulo. E a gente até antecipou esse tópico um pouco nos comentários anteriores, né? Mas aqui fica muito claro. A senhora que gerencia a família, ela fez uma opção de vida. Os valores espirituais estão à frente dos benefícios materiais. Porque ela sabe que os benefícios materiais ficam por aqui. Ela não está abrindo mão de cuidar das suas crianças. Ela está direcionando as crianças a uma compreensão resignada e atenta à vida. É claro que aqui é um recorte, não é? Se nós estudarmos o Livro dos Espíritos, a prova da riqueza, da pobreza, e o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, quando se refere a essas duas provas, né? Nós temos oportunidade de encontrar um material muito pertinente a uma ampliação da visão da vida. Também nas provas das expiações terrestres, lá no céu e inferno, ao caso de Juliane Marie, também nos dá a oportunidade de pensar a respeito. Que a gente sabe, segundo os espíritos, que são provas distintas. E que a riqueza talvez seja mais difícil no sentido do que ela põe o espírito exposto a equívocos. Agora, a gente entender à luz da reencarnação a necessidade da pobreza ou da riqueza não deve gelar o nosso coração e naturalizar a miséria. A gente não pode confundir as coisas. São provas para o espírito, porque ainda existem condições objetivas, materiais, por conta do nosso orgulho, do nosso egoísmo, que priva diversas pessoas dos seus direitos fundamentais, das coisas mais básicas. Então, a providência divina aproveita essas circunstâncias para nos colocar na escola que nós precisamos. Mas isso deve nos levar ao entendimento mais sensível da vida e aprendermos, penso eu, a partilharmos com aqueles que precisam e trabalharmos para que os que estão em vulnerabilidade social possam sair dessa condição através da educação, do trabalho, da geração de renda, da conquista da sua dignidade. O movimento espírita nacional e internacional desenvolve ações de promoção, ação de assistência e promoção social espírita. Aí há uma intencionalidade de não manter as pessoas na miséria, de ajudá-las enquanto precisam, até que se ergam, dizendo de maneira bem simples, e possam tocar a própria vida com os próprios recursos, sem dependência a quem quer que seja. Não se trata de assistencialismo que deforma os potenciais da criatura humana. Se trata de assistência e educação que o Estado deve prover, que uma civilização, como ensina os espíritos, deve prover, mas nós estamos numa civilização incompleta, em que o egoísmo ainda predomina, em que a miséria de multidões na abundância de pequenos grupos, e cabe a nós outros, na sensibilidade espírita cristã, agimos como bons samaritanos. Eu destaco isso para não passar uma ideia aos nossos amigos que possamos estar romantizando a pobreza. A pobreza é um flagelo
que às vezes serve de prova ou expiação, mas existe em razão do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Dia virá que nós não aceitaremos mais a condição de termos pessoas vivendo nos lixões e as auxiliaremos numa partilha mais justa, coerente com a lei de justiça, amor e caridade que aprendemos nas leis morais do Livro dos Espíritos, e aí, quem sabe, o bem-estar social iluminado por essa visão espiritualista, espírita, possa vigorar na consciência coletiva e não nos deixemos mais a essa condição de tanta gente transformada em refúgio humano, não é? Mas aqui nós temos um exemplo muito bonito de quem, na simplicidade e na precariedade, sublima as circunstâncias e não abre mão da espiritualidade. Dizia anteriormente que é um recado muito importante para que os médiuns não fraquejem nas suas provas e não venham a transformar a mediunidade em comércio com a desculpa de ter o mínimo para a própria sobrevivência. Nós devemos angariar as condições adequadas para a nossa vida material através do nosso próprio trabalho. Me desculpa a obviedade, Jefferson, mas em tempos em que a internet às vezes recorta falas, é importante a gente tentar conectar tudo direitinho para não gerar mal entendido. Os amigos podem contribuir no chat e aclarar melhor as questões. Deixo aqui essa reflexão. Não precisa pedir desculpas, acho que é sempre bom e importante a gente relembrar isso. E às vezes a gente vai se acostumando com as paisagens que vemos, e a ideia é que não nos acostumemos com a indiferença, com a injustiça. Onde falta amor, ou onde falta lei de amor, que não nos acostumemos, ou que não nos habituemos a achar comum essas visões que chegam aos nossos olhos, né, amigo? É importante estarmos atentos, não só na questão da espiritualidade que nos envolve, seja as que nos seduzem, o homem velho que ainda habita em nós, e há muitas chamas desse homem velho que queima, mas também há essas outras questões que, por vezes, a gente vai ficando míope por muito vê-las. Um irmão embaixo de um pontilhão, em plena noite de inverno, deitado num papelão, são cenas que por vezes cortam os nossos corações, e como de alguma maneira podemos auxiliar, seja no trabalho vinculado à casa que nós estamos, que chegará algum coração tão necessitado quanto o nosso, algum tipo de auxílio, seja em alguma frente que promove, de fato, esses amigos tão necessitados quanto nós. Enfim, o convite a olhar para essas cenas e como nós, artistas dessa encarnação que nos encontramos, podemos mudar o cenário que vemos ou tentar melhorar um pouquinho a situação que encontramos ao nosso redor com algum outro tipo de tom, de cor que aconchega, que aquece, né, amigo? O Paulo, nosso amigo, desculpa. Não, eu lembrei de uma outra situação de um amigo nosso, já desencarnado, que fundou anos atrás no interior do estado, na metade sul do estado, uma creche. Ele era uma pessoa muito simples, ele e a esposa, de condições materiais muito precárias também. E um dia ele montou uma creche, as pessoas resolveram ajudar, e hoje a creche, ele já desencanou e a creche continua espírita, que era. Perguntei para ele, mas o que te motivou a criar essa creche? Eu nunca soube, né, que tu tinhas algum dote pedagógico, tu tinha uma intenção de educar. E ele me respondeu que perto da casa dele havia um lixão e ele viu um menino brincando com um cachorro, de longe. E ele foi mais perto, sensibilizado pela cena. Mas quando ele chegou mais perto, Jefferson, o menino não estava brincando. O menino disputava um pedaço de pão com o cachorro. E quando pôde retirar do cachorro, teria colocado na boca.
E ele dizia, o Ronaldo, já no mundo espiritual, que iniciou esse trabalho movido pela cena que ele assistiu. O Evangelho segundo o Espiritismo diz que a nossa civilização tem o mérito da inteligência e o demérito da indiferença. Então nós temos que pensar em caminhos de educação, de trabalho, de solidariedade individual ou coletiva, para que essas paragens sejam menos áridas e sejam fertilizadas, adubadas, regadas pelo amor, pelo trabalho, pela cooperação. Jesus Cristo certamente aguarda de cada um de nós a disposição de construir nesse orbe com tantas complicações algo de bom. Então, que nós possamos fazer a nossa parte para que haja menos sofrimento, nem que seja para exercitarmos um pouco mais as nossas possibilidades no campo do bem, naquilo que estiver ao nosso alcance. Mas nós não podemos ser indiferentes à dor causada pela pobreza, pela miséria, que produz tantos outros flagelos que nós bem conhecemos, porque ainda identificamos, não só no nosso país, naturalmente. História bonita. E é de histórias bonitas que a gente vai encontrando grandes ações que perduram os séculos, o tempo, né, amigo? E começa com cenas assim, e elas são transmutadas em outras cenas de acolhimento. Obrigado por compartilhar. Aposto que todos os que estão conectados conosco também sentirão motivados. Não, motivados não. Emotivados não existe. Motivados a fazer e emocionados com a história. Bom, temos um novo vocábulo, a união de emocionados e motivados. E eu sou bom de inventar. Eu sou bom de inventar coisa que não existe. É assim que a língua progride. É assim que a língua progride. Olha só. E Paulo Roberto Silva contribui conosco, amigo. Os extremos são sempre a problemática humana, a permissividade e autoritarismo. E vai ao encontro daquilo que a gente tem conversado aqui, da cautela, da atenção. E aí a gente vê uma reunião de Evangelho no Lar e de um caso que já desdobramos de inúmeras maneiras, mas a gente tem a questão da saúde, amigo, que a gente pode abordar um pouquinho nesses nossos últimos 7 minutos que temos de programa. Para a saúde das relações familiares, que implicações a reunião do Evangelho no Lar traz para a gente, como no caso referido? Hoje, os estudos acadêmicos sobre saúde mental e religiosidade, e nós temos no nosso Centro Espírita Leão Denis a figura do nosso querido irmão Bruno Mosqueiro, que faz estudos vinculados a universidades do exterior, inclusive, que participa do colegiado de pesquisa vinculado à Universidade Federal Juiz de Fora, o NUPS, e que estuda espiritualidade e saúde, né? E se identifica que a religiosidade praticada semanalmente contribui com a saúde mental. Claro que eu estou aqui simplificando, né? Então, se nós pensarmos nessa espiritualidade dinâmica, livre, afetiva, que é uma reunião do evangelho no lar, em casa, nós vamos perceber que ela distensiona as relações, ameniza vibratoriamente nos fluidos que fazem parte do cotidiano da família, né? Dilui aqueles fluidos mais densos, afasta presenças que são negativas ou as contém, e nós mesmos vamos sofrendo a influência positiva
dos bons espíritos que se unem a nós, se fazem mais presentes a partir dessa intencionalidade positiva que é orar, se conectar com Deus, buscar aprender algo de sabedoria espiritual a partir das lições do Evangelho. Kardec, no comentário à pergunta 625 de O Livro dos Espíritos, ele deixa claro que a doutrina de Jesus é a expressão mais pura da lei de Deus. E eu ouso dizer que essa doutrina não pertence a religião nenhuma. Ela norteia muitas religiões cristãs. Algumas até se afastam sem perceber. Vale ler a obra Cristianismo e Espiritismo, do notável filósofo, patrono da nossa casa, que é o Leon Denis. E ele mostra muito bem como na história da humanidade nós criamos caminhos que nos afastam, apesar de termos nos dito como cristãos, nos afastam do essencial da mensagem de Jesus. E num capítulo, A Doutrina Secreta, ele fala do evangelho essencial, simples, apresentado nas lições do mestre, e que muitas vezes no ambiente religioso cristão ao longo dos séculos ficou abafada essa mensagem em função do monturo de dogmas, rituais exteriores, politicagens, disputas materiais, que no ambiente religioso se cultivou, além da violência, como nas cruzadas, como na situação muito triste das perseguições religiosas estabelecidas em nome da pureza da santa fé, e tantas outras experiências históricas que nos permitem ficar mais atentos ao que nós temos feito nas nossas vidas do cristianismo e do espiritismo. Não há como dinamizar uma fé orientada pela mensagem de Jesus, senão norteada pela caridade dinâmica no nosso cotidiano. E uma caridade que extrapola os nossos contextos, as nossas comodidades, a nossa postura muitas vezes justa do ponto de vista do direito, de vivermos com os nossos recursos voltados à prosperidade da nossa própria família. Tudo muito justo e legal do ponto de vista jurídico. Mas do ponto de vista cristão, ponto de vista da ética que recolhemos em as obras de Kardec, especialmente o Livro dos Espíritos nas Leis Morais, nós vamos lembrar que os Espíritos dizem que numa sociedade orientada pelos princípios do Cristo, não deveria haver alguém que morresse de fome. Então fica um convite aqui, daquilo que podemos refletir. Praticar o Evangelho, orar em família, meditar e estudar juntos, cultivar a leitura edificante, mas também agir em alguma ação solidária, por mínima que seja. A nossa casa tem a área de promoção social espírita, basta se informar e buscar os caminhos para auxiliar. Há tantas instituições, não é? Há casas de sopa, há restaurantes comunitários desenvolvidos aí afora. Há tanta coisa que a gente pode fazer, que a gente pode gastar algumas horas da semana, alguns minutos, quem sabe. Às vezes eu não posso ir, mas posso fazer uma doação. Há tantas possibilidades. Mas é claro que a caridade não se restringe ao material, ao espiritual também. Então, oremos bastante também. E oremos pela paz do mundo. Esse momento nos pede muito isso. E assim, amigo,
agradecido pela oportunidade de estar contigo. Chegamos ao fim do nosso programa, com uma horinha cravada, com um tropeço inicial de algum ataque, mas com a fortaleza de um link que permaneceu, onde eu tive o privilégio de colher muitas boas reflexões para iniciar esse ano com muitos propósitos vinculados a essa nova oportunidade de fazer, ser e estar. Todos os amigos recebam, de onde quer que estejam, um grande abraço. Não sei se tu queres despedir de alguma maneira. Disciplina, disciplina, disciplina. Beijos e tchau. Boa noite.